Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar a nossa leitura de hoje, nosso dia 2. Eu tentei, gente, de todas as formas, fazer um vídeo ao vivo no YouTube, mas eu ainda não consegui. Tá dando um erro, não sei por quê, mas eu vou ver aqui, vou pesquisar para ver se eu consigo fazer, tá certo? Eu deixei marcadinho lá no YouTube, mas aí acabou não dando certo. Ficou até tarde aqui para iniciar a leitura, porque eu estava tentando iniciar ao vivo. Eu até usei um aplicativo aqui no notebook, mas não sei se ele está gravando, então, para não perder a gravação aqui, eu vou estar lendo com vocês aqui mesmo pelo Teams. Fica bem bonitinha a gravação, né? Fica bem. Pena que não é ao vivo, mas dá para deixar gravado, né? Então vamos lá, hoje, segundo dia, né, da nossa leitura bíblica. Hoje é Gênesis, do capítulo 16 ao 26. Vão ser 10 capítulos aí na nossa leitura, tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos orar aqui para a gente iniciar a nossa leitura. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, entramos em Tua presença para te glorificar, te exaltar por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, com os Teus filhos para ler a Tua palavra, para conhecer mais a Ti. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui lendo e absorvendo, Senhor Jesus, o que o Senhor quer falar conosco. Continue nos edificando, abre nosso entendimento, dá-nos discernimento, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, abençoe a vida de cada um dos teus filhos que tem feito essa leitura, que vão fazer. Eu não sei em qual momento eles vão estar assistindo essa gravação, esse vídeo, mas o Senhor sabe e eu tenho certeza que o Senhor vai os abençoar, meu Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, é o que te pedimos, te louvamos e já te agradecemos. Então, pessoal, hoje a gente vai estar lendo o capítulo 16 ao capítulo 26, do livro de Gênesis. Só dando aí um parecer para vocês, eu coloquei aí um videozinho, né, pedindo doação para umas apostilas que a gente fez aqui no projeto, né, Mulherzinhas. Estou aí com as meninas estudando o Novo Testamento, capítulo por capítulo, gente. E tem sido uma bênção. A gente tem estudado desde o dia 1 de julho, né? O nosso estudo começou ali em junho. A gente começou pelo livro de Esté e depois a gente veio para o Novo Testamento. E aí elas estão aí nessa caminhada, nós estamos aí estudando capítulo por capítulo do Novo Testamento e estamos terminando os evangelhos. Esse mês a gente vai estar terminando João. A gente iniciou João hoje. Hoje é dia 2 de outubro. E aí a gente iniciou o livro de João hoje. E esse mês a gente vai estar finalizando. Então a gente criou essa apostila, né, com todo o material que a gente tem usado nesses estudos diariamente. A gente estuda de segunda a sexta, a gente estuda um capítulo por dia de segunda a sexta, e no sábado a gente faz um estudo sobre um tema. Ali um tema, pode ser um tema do livro, pode ser algum tema específico do livro. A gente estuda na aula de sábado. Então, esse mês a gente vai estar finalizando aí os evangelhos e depois vai estar indo para Atos. E aí, eu estou pedindo doação para essas apostilas. Então, caso Deus toque no seu coração, são meninas ali do sertão da Paraíba, uma obra missionária que tem todo o nosso coração, não é? E aí, você pode estar ofertando nessa obra, se Deus tocar no seu coração. Amém? Então, vamos lá, pessoal. Vamos estar
iniciando aqui a nossa leitura. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI, tá bom? Para mim é uma versão clara, né? Ela não é como a NTLH, mas é uma versão bem clara da Bíblia. Eu gosto bastante dela. Então vamos lá, vamos estar iniciando a nossa leitura. Capítulo 16 de Gênesis, onde a gente viu ali a criação, viu a queda do homem, a gente viu Noé, viu a Torre de Babel, viu toda a corrupção da raça humana, viu o dilúvio, Noé, viu a aliança do Senhor e a gente entrou ali na história de Abraão. E hoje a gente vai estar continuando essa história. Então vamos estar lendo. Gênesis capítulo 16, verso 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, por sua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cades e Berede foi chamado Belai-roi. Agar teve um filho de Abrão. Este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Capítulo 17. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã,
onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Entre mim e você. Versículo 12. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá de ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados. Terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei também por meio dela. Darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis e povos. Abraão prostou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E agora disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque, que com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por essa época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus sumiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, todos os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Então a gente vê aqui nesse capítulo, no capítulo 17, que Deus ele estabelece a sua aliança com Abraão. Deus ele é um Deus de aliança e ele sempre está tentando fazer aliança com o seu povo. A gente vai ver, ele estabelece essa aliança que ele passa, por essas 3 gerações, Abraão, Isaque e Jacó, que a gente vai estar vendo. Porém, a gente vai ver no decorrer da história o que é que o povo de Israel faz. Você vê que o intuito de Deus é ser Deus deste povo, não é? Ele fala aqui no versículo 8, um pouquinho lá na frente, e serei o Deus deles, E serei o Deus deles. Então, esse é o intuito de Deus, ser o Deus de Israel, não é? Mas vamos continuando que essa história é um pouco mais para frente. O Senhor apareceu a Abraão, capítulo 18, perto dos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. 3 homens em pé.
a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão e disse: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansarei debaixo desta árvore. Vou trazer-lhe também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Interessante, né? É 3 homens que Abraão vê, mas aí quando ele chega perto, ele fala, meu senhor, não é? E ele fala, eles falam, está bem, faça como está dizendo, responderam. Então, eram mais de uma pessoa, né, que mostra que era a trindade ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor vinho e deu a um servo que se apressou em preparar. Trouxe então coalhada, leite e um novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já é idoso, ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para Deus? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo do Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirá e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio. Tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Abraão tornou a falar: Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para complementar os 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: Se encontrarem 45, não destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: Por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: Não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apesar apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto:
E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Pois é, olha só esse capítulo, né, gente? Deus fazendo aí a promessa a Abraão sobre ter um filho, né? E Abraão ali, você vê a intimidade que Abraão tinha com o Senhor, né? Capítulo 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-lo. Prostou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, pela manhã seguir caminho. Não, não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós, aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhe disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Olha só. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com suas filhas, e lhe disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os atiraram dali afora, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os atiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Essa está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar,
O sol já estava nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade, toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho e não há homens na redondeza que nos possuam segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite e você se deitará com ele para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Capítulo 20. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerá. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque no sonho e lhe disse: Você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruiria um povo inocente? Não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? E ela também não disse: Ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhe contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi o que pequei contra ti, para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e boi, serviu servos e servas, deu a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Minha terra está diante de ti, pode ficar onde quiseres. A Sara ele disse: Estou dando ao seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E aí, pessoal,
Toda vez que eu leio essa história, eu fico pensando o quanto Sara deveria ser linda, não é? Gente, eu fico pensando na beleza dessa mulher, porque olha só o desespero de Abraão em todas as cidades que ele ia, não é? Ele tinha medo de ser morto por conta da beleza dela. Olha só. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vamos continuar aqui. Capítulo 21. Diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava com ele 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada, mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beerseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: O que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. A sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem aos meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: Eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: Que significa estas 7
ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu: aceita estas 7 ovelhas de minhas mãos, como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmando este acordo em Berseba, Abimeleque e ficou, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longos tempos. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje, diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Voltou Abraão, seus servos, partiram para Berseba, onde passou a viver. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. O Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezerde, Azor, Pildas, Gidfé, Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos de Milca, deu a Naor, irmão de Abraão, e sua concubina chamada Reuma. Teve os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Capítulo 23.
Sara viveu 127 anos e morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: Ouça-nos, Senhor, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterra sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós se recusará a ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se e curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhe: Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpala, que justo que lhe pertence se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que ceda a mim, pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultar entre vocês. Efron, o hetita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas: 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron em Macpala, perto de Manré, o próprio campo com a caverna que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferida a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpala, perto de Manré, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade pela sepultura. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Capítulo 24. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Ponha a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o seu senhor tinha de melhor,
partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez Ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte. As jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o seu senhor, com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milcas, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro do bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais águas para todos os camelos, sem dizer nada. O homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, filho que Mical deu a Naor, respondeu ela. Acrescentou: Temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade, sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo, parado junto à fonte ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor, porque fica aí fora. Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxe comida, mas ele disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: Então fale. E ele disse: Sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito e se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e boi, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice, lhe deu um filho que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. Meu senhor me fez jurar, dizendo: Você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai ao meu próprio clã buscar uma mulher para meu filho.
Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Então ele respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu disser: Por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder: Bebe, também darei água aos seus camelos. Seja essa quem o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Uhum. Depois perguntei: De quem você é filha? Ela me respondeu: De Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei-me em adoração, e bendize ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho para o filho dele, para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, diga-me, e se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem em favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que dissera, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: Deixem-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: Deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: Não me detenha, agora que o Senhor coroou de êxito minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, da sua ama, do servo de Abraão, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo: Você cresça, nossa irmã, até milhares de milhares, que a sua descendência conquiste a cidade de seus inimigos. Então Rebeca, suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com um homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Belaroi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu se aproximar camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo caminho do nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Abraão casou-se, capítulo 25. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou Seba e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letusitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Eifá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque.
Mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpala, perto do Mandé, no campo de Efrão, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados depois da morte de Abraão. Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Belarrói. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, serva egípcia de Sara, deu a este. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Debaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibel, Mibzão, Misma, Duma, Maazá, Haddad, Temá, filho mais velho de Ismael. Ismael, que se tornaram os líderes das suas tribos, seus povos e acampamentos receberam seus nomes. E Ismael viveu 130 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a sul, próximo à fronteira do Egito, na direção que vai para Azur. Viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, todo seu corpo era como um manto de pelo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferiu Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferiu Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Dê-me primeiro seu direito de filho mais velho. Jacó, porém, insistiu: Jure-me primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele lhe disse: Ela é minha irmã.
teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. E o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam. Depois que Abraão morreu, deu-lhes o mesmo nome que o seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque escavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao povo o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço. Ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu o espaço e prosperamos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e seus servos cavaram um outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante de seus exércitos. Isaque lhe perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram o juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado. E disseram: achamos água. Isaque deu o nome de Seba. E por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Etita, e também a Basemate, filho de Elon, o Etita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Amém, pessoal? Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Gênesis do capítulo 16 ao capítulo 26, né? Podemos ver aí a história de Abraão e de seus filhos, não é? E agora estamos vendo a história de Isaque, né? E os seus filhos também, não é? Então, uma leitura muito boa de hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês que ficaram até aqui.
Qualquer dúvida pode estar deixando aí nos comentários e compartilhando também esse vídeo. Um beijo, pessoal. Até depois. Tchau.